Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou mostrar a planilha didática de Lei dos Senos e Cossenos 1.0, que é a planilha que eu utilizo em aula para os alunos simularem alguns valores e calcular então usando as medidas de um triângulo, né, usando a lei dos senos e também a lei dos cossenos. Então vamos ver o exercício 1. Eu clico aqui nessa primeira abinha e ela vem para essa outra janela aqui, né? Determine o exercício 1, então determine o valor de A no triângulo a seguir. Então aqui eu já deixei até a formulazinha, né, para calcular usando a lei dos cossenos, né? Porque aqui então eu tenho no caso que determinar a medida desse ângulo aqui, alfa, né? E as duas distâncias B e C para poder calcular o valor de A. Então, quando eu vou usar a lei dos cossenos, eu já mostrei na outra videoaula, né, que eu tenho que ter pelo menos duas distâncias conhecidas e um ângulo, que é o caso aqui. No caso, eu teria esse valor do ângulo aqui, que é o que o aluno vai digitar aqui, o professor que for simular os valores, vai digitar só nas células amarelas. Se eu tentar digitar em outra célula qualquer, ele não vai aceitar, ó. Ele vai dar esse aviso que está bloqueada a célula. Ele só vai aceitar aqui. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o ângulo de 20 graus. 20 graus aqui. A distância de B, então, 12, por exemplo. E a distância de C, 10. Vou tentar usar não distâncias muito diferentes para não ficar muito deformado o triângulo, né? Então olha aqui, ele já me deu o valor do A, né? Então aqui então tem a medida de 4,3. Claro que aqui é um desenho esquemático. Olhar aqui, mas o A é bem maior que o B e o C. Não, aqui é apenas um desenho esquemático porque o ângulo está variando. Como eu coloquei um ângulo só de 20 graus aqui, ó, essa distância do A aqui deu menor do que a do B e do C. Se eu aumentar o ângulo aqui, vamos colocar, por exemplo, 80 graus. Ó, vejo que a distância de A já ficou maior, ó, porque ele é um ângulo obtuso, aquele ângulo maior do que 90 graus. Ó. Desculpa, aqui ainda é agudo porque é 80, né? Mas se eu colocar, vamos colocar um obtuso aqui, 120, ó. Maior que 90 graus. Olha que a distância ficou bem maior, tá abrindo aqui, né? Bem maior que B e C, ó. Se eu aumentar aqui o valor de B, vamos botar aqui 15, vamos ver o que acontece. Ele já aumentou o A também, ó. Então, essa é a ideia. O aluno digita os valores nas células amarelas aqui e ele calcula o A, né, que ele está usando essa fórmula aqui, está calculando o A, que já está dando em centímetros a medida de A. E depois ele calcula manualmente e vê se vai fechar com esse valor. Vamos voltar para a tela inicial, vamos agora ver o exercício 2. Ó, o exercício 2 está pedindo para calcular o B. Ó. Então vou digitar aqui o valor do ângulo B. Vamos colocar aqui bem o ângulo obtuso também, né? Maior do que 80 graus, 150. E aqui então a distância um pouco maior também, 120 centímetros. E aqui então 110. Ó, então já calculou o B aqui também, ó. Então eu tenho esse ângulo conhecido, sempre a distância que eu vou calcular é a distância oposta àquele ângulo que eu tenho, então por isso que é o B agora, né? E eu vou ter então os valores de C e de A, eu sempre digito na amarela. Vamos para o início. A 3 aqui, ó. Então agora eu já tenho a situação da lei dos senos. Para utilizar a lei dos senos, né, também já fiz uma outra aula sobre esse conteúdo, eu tenho que ter dois ângulos conhecidos e uma distância. Então, vou de novo nas células amarelas aqui e vou inventar os ângulos. Né? Então, aqui 67 graus, por exemplo. Ó, ficou porque está faltando um ângulo, né? Então, vamos colocar o outro aqui, 45. E a distância de A, ó. Eu tenho que ter pelo menos dois ângulos conhecidos e uma distância, no caso aqui a distância A. Então, vamos colocar aqui 12, por exemplo. Ó, ele já calculou o valor de B. Ó. Então, claro que eu tenho que ter a medida A oposta a um dos ângulos e eu vou calcular outra medida oposta ao outro ângulo. Então, por isso que eu usei A sobre seno de B e B sobre o seno de alfa. Vamos ver o 4 aqui. 4. Bom, no 4 aqui, então, ó, eu estou comparando já o A, o seno de alfa, e agora o C, ó, que é o oposto ao ângulo beta aqui. Ó. Então, estou relacionando A com C. Então, vamos inventar os dois ângulos também.
Sempre lembrando, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser sempre 180 graus. Então, se eu colocar aqui uma medida que for maior, né, não vai fechar, né? Então, eu tenho que, ó, por exemplo, eu não posso colocar maior do que... Aqui já é 130, né? Então, se eu colocasse 70 aqui, já vai dar 200 graus, né? Ficou maior, né? Tem que ser menor. Vamos colocar aqui, então, 47. Ó, não tem distância porque eu não coloquei a medida do A aqui, ó, então tem que inventar o A também, ó, 24. Ó, então o C então vale 25,14. Então muda os dois ângulos aqui, né, inventa os dois ângulos e a distância. O que o aluno vai fazer, né, ele vai calcular isso manualmente, ele vai pegar a fórmula ali, né, colocar os valores das medidas e dos ângulos, né, calcular o seno, né, e vai anotar o resultado. Tem que fechar com esse resultado que está aqui, ó. E agora então o último exercício aqui, o 5. Eu tenho aqui que calcular dois valores, o B e o C, ó. Tá? Então primeiro eu vou digitar os dois ângulos, 5 graus aqui, por exemplo, aqui 30, e aí eu vou inventar um valor para a medida de A. Ó, então agora ele calculou o B, ele já me determina o ângulo que está faltando, né, esse outro aqui, 125 graus, e também as duas medidas B e C. Se você gostou desse vídeo, né, não deixe de curtir e de se inscrever no canal do Professor Viegas.